Tenho uma pergunta para todos vós. Quantos acham que têm uma vida relativamente razoável? Pode ser razoável para cima. Quantos é que acham aqui? Graças a Deus. Ok. Aqueles que não responderam é porque não ouviram a minha pergunta. Eu não sei lá em casa também o que é que estou a responder, mas espero que tenhas levantado a mão. É curioso que, mesmo tendo uma vida tão razoável, tantas vezes nós nos queixamos muito. Ou seja, porquê? Se calhar porque na maior parte do tempo a nossa mente se concentra naquilo, no pouco que nós não temos, do que no muito que nós temos de razoável em nossa vida. Nós temos falado que a nossa mente é o campo de batalha e por isso grande parte das nossas batalhas são perdidas ou ganhas aqui na nossa mente. E não é questão somente de pensamentos positivos ou não, é alinharmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus e com o que Deus fala acerca de nós. Então, a vida que nós temos muitas vezes é um resultado, em grande parte, dos nossos próprios pensamentos, que nos leva a fazer escolhas e a agir de uma certa forma. Não é? Como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, que embora que vivamos no mundo, não fazemos a guerra como o mundo a faz. As armas que lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, as nossas armas são poder de Deus para demolir fortalezas. E esboçamos de uma forma muito cuidadosa há 2 semanas atrás e vamos passar por isso um pouco ao de cima. Mas o que nós percebemos aqui claramente é que nós todos temos fortalezas. Fortalezas que são formas de pensar ou de agir que não se coadunam com aquilo que Deus quer que nós pensemos, como filhos de Deus. E falamos por isso, no nosso primeiro encontro, falamos acerca da nossa identidade como filhos de Deus. Isso é essencial para os desafios que nós temos na nossa vida. Não é? E o segredo para nós termos vitória sobre estas fortalezas é levar cativo o nosso pensamento. Falamos acerca da renovação da nossa mente. Eu não vou me estar a repetir acerca de tudo. Mas o que é importante olharmos para esta mensagem é o que hoje vamos falar, que é vencermos os nossos pensamentos negativos. Ou seja, como tratar, mesmo tendo uma vida tão razoável, como tratar aquele pouco da nossa vida que tantas vezes nos afeta tanto. Tá bem? Por isso vamos orar a Deus nesta manhã, vamos falar com Ele. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito, que renoves a nossa mente com a Tua verdade, para demolirmos cada fortaleza, cada argumento, cada pretensão na nossa mente que se coloca contra o conhecimento de Ti e da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a capturar, como diz aqui, como levar cativo o nosso pensamento em obediência a Cristo, para que nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E oramos isto em nome de Jesus e nós dizemos todos juntos? Amém. Amém. Ok. Então, nestas últimas semanas temos falado acerca do poder da mente. Como é fácil, tantas vezes, quando temos pensamentos continuados ou atos continuados, criar como que hábitos na nossa vida. Falámos acerca da ideia de que é como um Land Rover que passa na mesma estrada uma série de semanas e sabemos o que acontece. O que é que vai acontecer? Um caminho vai ser feito, particularmente num estado de terra. Aquilo vai ser feito, um caminho ali, e tu tiras a mão do volante e o carro vai ali. E muitos dos nossos pensamentos são assim. Nós começamos a pensar sempre a mesma coisa, daí criamos hábitos, daí criamos vícios, não é? E por isso se torna quase natural entrarmos no modo de automático e seguimos naquela direção. Mas a Bíblia fala que tu e eu podemos mudar as coisas. Agora, porquê é que nós pensamos assim? Um dos problemas que todos nós temos é os nossos filtros, o que poderíamos chamar também, alguns psicólogos chamam preconceito cognitivo. Alguns estão a dizer, mas porquê é que estamos a falar de psicologia na igreja? Porque a Bíblia fala muito deste tipo de pensamentos. E vamos perceber porquê. Porque é que os filtros são importantes. O filtro é aquela análise que nós fazemos de muitas situações através daquilo que nós pensamos. Alguém disse, os filtros mentais são processos que o cérebro utiliza para gerir a nossa vida. Processos que podem ser auxílio ou que podem ser um prejuízo para nós. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos simples. Quantos de vocês cresceram pensando mal de uma certa etnia? Ou seja, os vossos pais dizem, cuidado, se tu te portares mal, olha os ciganos, não é? Aí está, olha os ciganos, não é? Tu vais com os ciganos. E nós criamos um certo medo para com aquela etnia. Isso é um filtro que vamos colocar, não é? E quando vemos um cigano na loja,
Podemos pensar isso acerca de muitas outras coisas. Por exemplo, se crescemos numa família em que o nosso pai ou a pessoa principal da família era muito impositiva, autoritativa ou opressiva, quando nós vemos alguém mais ou menos com as mesmas características do nosso pai, nós ficamos logo a tremer, porque logo o nosso filtro vai levar para aquela pessoa, não é? E claro, o que acontece? É interessante que o que nós percebemos é que realmente estes filtros mentais vão, no fundo, moldar a forma como vemos a vida. Os jovens, particularmente os jovens, os adultos também, gostam às vezes de tirar fotografias e colocar um filtro e fazer aquelas caras engraçadas, não é? Ou seja, e quando tu metes aquele filtro, parece que a tua vida muda e os teus sentimentos mudam, mas a realidade é a mesma. A questão é que nós às vezes interpretamos o mundo à nossa volta com o nosso filtro. E é curioso, mas porque é que a Bíblia tem a dizer muito? Pensem em David. David, quando foi ter com Golias, pensem em quem estava perante ele primeiro. O exército de Israel. O exército de Israel, quando viu Golias, tirou-lhes a medida e ficou cheio de medo. Não é? E aquele medo, infundido no exército de Israel, impediu-os de ir ter com Golias. Enquanto que David, quando viu Golias, percebeu que ele era alto. Certo? Ele não diminuiu, mas ele conseguiu ver Deus além dele. E outro episódio muito interessante é aquele episódio lá nos espias que vão ver a Terra Prometida. Eles todos os 12 chegam à Terra Prometida e quando eles chegam lá é curioso o que acontece. Nós sabemos, a Bíblia conta-nos o que acontece. É que eles trazem diferentes relatórios. Alguns dizem assim, o lugar que nós fomos é espetacular, aquilo é melhor que o Algarve. Aquilo que está lá é tipo Algarve, Alentejo e Norte, tudo misturado. Tem o melhor vinho, certo? Tem o melhor azeite, tem a melhor fruta, que está lá agora dizem que para aquela zona de Almira, não é? E depois tem as melhores praias, o melhor lugar, é um lugar que mana leite e mel. Mas os outros 10 que viram a mesma coisa, que experimentaram a mesma realidade, pensam outra coisa. E dizem assim, não é? Eles dizem assim, a terra consome os seus moradores. E nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Ou seja, o filtro que eles usaram levou-os a ter aquele medo crescente. E tu percebes isto na tua vida também. Não é? Tu e eu estás perante o mesmo desafio, tu e outra pessoa estás perante o mesmo desafio, a tua esposa ou o teu filho, e tu olhas para aquilo e vês uma coisa, e a outra pessoa olha para ali e vê, mas é a mesma coisa. Mas porquê é que tu reages diferente? Por causa do teu filtro. Isto é muito importante. Porquê? Porque o que acontece, que nós percebemos, não é? É que o filtro vai de alguma forma alterar a forma como nós vemos as coisas. Mas outra coisa importante também é a questão como é que nós enquadramos aquilo que nós vemos. E vamos chamar isto aqui reenquadrar. E vocês vão perceber porquê, que isto também é muito importante na nossa caminhada, particularmente com a nossa mente, não é? Ou seja, é encararmos uma situação e vamos alterar o seu significado. Por exemplo, acordas de manhã e dizes assim, o dia hoje vai ser muito mau. E por isso, quando tu sais da cama a pensar que o dia é muito mau, esquece de lavar a cara, de pentear o teu cabelo, não é? Quando o tens, claro. E o dia começa a correr mal. Não é? Calcas o gato ou o cão, depois sais atrasado, apanhas trânsito e por cima há um acidente na estrada. Não é? E depois chegas atrasado. Como chegas atrasado ao trabalho, o patrão dá-te nas orelhas, não é? E tu começas a dizer, isto não podia ser pior. E as coisas continuam a piorar. Por outro lado, tu podes acordar de manhã e dizer assim, realmente, eu hoje vou ter muito que fazer, mas graças a Deus tenho saúde. Graças a Deus tenho um carro. Bem, se chegar atrasado, posso ficar mais 10 minutos depois. Ou seja, basicamente é a mesma coisa. É como quando tu olhas para este quadro aqui. Vocês não sei se conseguem ver, senão tem que ser pela frente. Ok, este quadro que está aqui, vocês olham para ele e o que é que vem? Ok. E agora o que é que vem? Se olharem para esta moldura, o que é que vem? Ou então, depende muito como tu olhas para o quadro, certo? Agora vocês estão dizendo, mas o que é que isto tem a ver com a Bíblia? Tem muito a ver com a Bíblia. Porquê? Porque o que acontece é que, na verdade, a forma como tu olhas para as coisas e como tu tiras a oportunidade do que Deus traz à tua vida vai determinar muito como tu vais construir a tua vida.
Porque, na verdade, não são os factos que mudam, mas às vezes é a forma como os enquadramos. E nós percebemos que isso é muito, muito importante. Porquê? Porque a forma como tu recebes as perdas da tua vida, a forma como tu lidas com os desafios da tua vida, vai determinar se tu vais crescer ou não. Por exemplo, outro dia eu estava a cozinhar. E eu estava a dizer, estou farto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar, mas já chegou a um ponto de top. Não mais. Já lá vão 2 anos, não é tipo aquelas senhoras da casa que eu sei que sempre se queixam, o que é que eu vou fazer hoje? Agora é a minha vez. O que é que eu vou fazer hoje? E naquele dia estava ali a olhar para o frango, a olhar para o arroz e dizer assim, epá, estou farto disto, pá. Frango, arroz, outra vez. E de repente fiz um clique e diz assim, graças a Deus, tenho frango, tenho arroz, tenho temperos, posso cozinhar, tenho fogão. Muita gente não tem. Estão a ver a mesma situação, mas a forma como nós encaramos o que pomos diante de nós vai determinar muito como nós vamos construir a nossa vida. E o que nós todos percebemos é que nós não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos certamente controlar como vamos enquadrar isso. Não é? Se calhar chegaste a uma altura da tua vida em que disseste, bem, meus planos, quando eu era mais jovem, é que nesta altura da minha vida eu tivesse este tipo de relacionamento, tivesse este tipo de riqueza, ou de bens, ou de conforto, e afinal nada disso eu tenho. Ou então alguns atravessando o grande lago, que eu chamo aqui o Oceano Atlântico, para Portugal, pensando que era o paraíso, mas era só Portugal. Okay? Não era, o P não é de paraíso, é de Portugal. E vinham a sonhar com coisas, a planear grandes coisas e chegaram aqui. E o que é que eu quero dizer com isso? Porque a forma como nós encaramos isso vai determinar a forma como tu respondes. O apóstolo Paulo, um dos grandes sonhos dele, era levar o Evangelho a Roma. Era a grande paixão, porque ele sabia que Roma era o capital do Império. Chegando a Roma, ele via por todo lado. Então ele chega a Roma. Mas sabem como? Preso. E então, ele diz assim, vou desistir da minha igreja. Ela não é boa igreja, ela vai-me para a prisão. Vou deixar o meu pequeno grupo. Não é? E, não. Ele na prisão, ele começa a ver as oportunidades. O apóstolo Paulo tinha uma prisão domiciliar, o que significava que a cada 8 horas ele tinha uma pessoa diferente. 3 pessoas por dia, por semana. Matemáticos. 21. 21 pessoas, potencialmente, pode não ser, estariam lá com ele 8 horas. Sabem quem é que estava preso? Não era Paulo. Eram os guardas que estavam presos com ele. Porque quando Paulo começava a pregar o Evangelho, pensem bem comigo, Paulo era um pregador incrível. E é interessante que ele fala lá no livro de Filipenses, ele diz, e quero, irmãos, que saibaram que as coisas que me aconteceram, quais foram as coisas que aconteceram? Que eu vou para a prisão. Diz ele a seguir, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de modo que as minhas prisões foram conhecidas por toda a guarda pretoriana, os guardas do palácio, e por todos os demais lugares. E por causa das minhas correntes, a maioria dos irmãos se tornaram ainda mais confiantes no Senhor. Agora, pensem comigo, irmão. Pensem comigo essa desse homem aqui. Ele tinha uma pessoa, 8 horas, preso com ele. Imaginem este prisioneiro quando chegasse a casa. A mulher. Eu tive o preso que eu tenho ao meu lado, o homem é maluco. Só me fala de uma pessoa. Só me fala de Jesus. E sabes o pior? É que daqui a uma semana vou ter que ir para lá outra vez. E já sei o que é que eu vou ouvir falar. Então vocês podem imaginar o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. E Paulo ali, em vez de Filipenses, é chamada o livro da alegria. Ele estava na prisão. O que mostra que, quando ele olhava para o quadro, ele conseguia ver a moldura de Deus na sua vida. E a minha chamada para ti e para mim, nessas alturas em que estamos a viver, é que no meio desta confusão de cores, que todos nós estamos a passar, chamada pandemia, certo? Nós consigamos ver a moldura de Deus para nós. E consigamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu acho que isto é muito interessante, porque olhando para o apóstolo Paulo, percebemos como ele conseguiu reenquadrar o que Deus estava a fazer.
Ou seja, apesar das minhas mais dificuldades, eu vejo as oportunidades. As oportunidades. Eu vou reenquadrar a minha história. A nossa vida pode ter muitas complicações. Passamos por desafios na família, os filhos, os vizinhos, as pessoas com quem trabalhamos. Às vezes temos mais notícias dos médicos, brigas com o nosso cônjuge, problemas financeiros, medo. Mas é curioso que muitas vezes a nossa vida no geral nem é muito má. Mas aquelas pequenas coisinhas que nós temos na nossa vida acabam por perturbar que nós vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquê? Porque lançam no nosso coração uma amargura que vai destruir a nossa alma. E por isso há algumas sugestões para nós podermos renovar a nossa mente. Primeiro delas, agradecer a Deus por aquilo que não te aconteceu. Agradecer a Deus por aquilo que é invisível. Uma jovem chegou a casa com os seus 20 anos e disse: mãe, a semana passada, sabes, eu fui à discoteca e pronto, bebi um pouco demais, estava com o meu namorado e ele também bebeu um pouco demais. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas sei que estou grávida. Parece que estou grávida, não é? E entretanto, olha, para pior é que ele pequenos tráficos e tal, mas olha, foi para a prisão. Mas ele disse: quando sair de lá, vai casar comigo. A mãe começou a virar de cor, a mudar de cor, e entretanto ela diz assim: oh mãe, estava a brincar contigo, eu tive um 7 a química, chumbei da disciplina. Ok, podia ser muito pior, não é? Do que chumbar a química, não é? Ou seja, eu estou a falar isto, na verdade, às vezes nós não valorizamos o que Deus vai fazendo, aquilo que está escondido. Aquilo que está... Esta semana, pronto, o carro da minha esposa teve que ser rebocado. É mau. É mau ou não é? Então eles têm carro. É mau. Mas pior era ter um acidente. Certo? O pior era ir para o hospital rebocar as pessoas. Ou seja, às vezes nós não percebemos a graça de Deus. E se tu acreditas que Deus é este Deus todo-poderoso, que está em todo lugar, que nada impede o seu poder, então tu podes confiar plenamente nele. Que mesmo que aquilo que tu não vês com os teus olhos, Deus está a realizar. E há muito escondido de Deus que Ele está a produzir para o nosso bem. Realmente, esta importância de tu, tantas vezes, tu deixas fechar os teus olhos e em fé dizer: Senhor, eu te louvo e agradeço, porque tu és o Deus que trabalhas no profundo e no escondido. Aquilo que ninguém vê, tu estás a trabalhar. Isso é incrível. Uma das formas é tu aprenderes esta arte de conseguires valorizar. Sabe, eu tenho uma paixão por África. Sinceramente, uma paixão por aquele povo. Tem um homem que diz que é meu filho, que é mais velho que eu, possivelmente, não é? Mas chama papá a mim. E eu de vez em quando falei ontem com ele, ontem à noite, eu estava a falar acerca da segunda colheita que eles estão a fazer lá do cultivo, lá em Mutarara, lá no interior de Moçambique. E eu estava apaixonado em ouvir o ânimo dele. Um povo cheio de desafios, cheio de pobreza. E tu não consegues, às vezes, por pequenos incidentes na tua vida, e na minha vida, nós colocamos amargura em nossa alma. A segunda coisa que eu acho importante é nós aprendermos para enquadrar, ou seja, decidir alguma situação antes dela se resolver. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não é que tu podes estar em alguma situação e tu podes dizer: mesmo assim eu vou aproveitar este momento, mesmo assim eu vou dar graças a Deus, mesmo assim eu não vou deixar que isto tire a minha paz. Por exemplo, outro dia, gente, eu digo-vos, foi um dia mau para mim. Eu saí de casa, apanhei uma multa grande. Está bem? E não é porque estava a fazer coisa boa. Já perceberam isso, não é? Estava a conduzir e, como é meu costume, mau costume, normalmente só punha o cinto umas estradas à frente. Não, eu punho o cinto, mas
Opa, é aquele tipo de pensamento que eu estava a chegar a casa, assim, 2 blocos, 2 ruas antes de chegar a casa, tiro o cinto. E também mesmo quando saio de casa. É aquele mau hábito que nós temos, não é? E estava ali um agente de Deus. Um enviado por Deus, não é? Primeiro aos Coríntios fala acerca disso. A autoridade é enviada por Deus, não é? E foi mal, gente, foi mal. Custou muito. Mas eu vim para aqui, para a igreja, claro que me confessei, não é? Como devem imaginar, eu senti o peso do pecado e comecei a ter outros hábitos, não é? A criar outros hábitos. Mas também naquele momento eu agradeci a Deus. Deus, obrigado, porque eu tenho dinheiro para pagar isto. É um bocado estranho, não é assim, não é? Mas é verdade. Eu tenho dinheiro para poder pagar isto. Podia não ter. Noutras alturas teria alguma dificuldade. E finalmente, a terceira coisa que eu acho muito importante é procurar a bondade de Deus em todas as situações. Se tu procurares a bondade de Deus, vais encontrá-la. Se tu procurares o mal, também vais encontrá-lo. Se queres ver o mal, todos os dias podes encontrar o mal. Se queres fazer uma análise do nosso culto e dizer o que é que correu mal, também podes fazê-lo. E vais encontrar muitas coisas más. Mas se queres encontrar o bem, também vais. Eu acho que isto é muito real na nossa forma de encarar a vida. Se queres segurar fé no teu coração, tu vais crescer em tua fé. Sabem a grande diferença entre estes dois animais? São duas aves além do tamanho delas. O buitre procura coisas mortas. E o beija-flor? Coisas doces. E muitos de nós acordamos de manhã e logo começa a ficha negativa, não é? Falar mal, pensar mal. E começamos logo assim. Começamos logo a dizer, a coisa não vai ficar pior. E vai ficar pior. E fica pior. Na verdade, o que acontece é que nós precisamos de perceber que a nossa vida, Deus está a trabalhar, mesmo nas coisas más da nossa vida. E nós descobrimos isso muito claramente. Não é? Pensa neste último ano que todos nós passamos, em comunidade de alguma forma, nas nossas casas. Não é? Foi mal. Foi. Podia ter sido pior. Vocês podiam estar aqui, eu podia não estar aqui. Recebemos uma irmã nossa, que veio a semana passada, já não vi há muitos meses, e o marido dela morreu. O marido entrou, pensando que era uma coisa muito leve, e morreu 18 dias depois. Não é? São perdas difíceis. Mas olhando para trás, o que é que nós podemos ver de bom? Bem, eu e o meu filho mais novo fizemos alguns projetos juntos, coisa que já não fazíamos há muito tempo. Tivemos a oportunidade de cuidar do nosso neto, do nosso segundo neto, que não podia ir à escola porque a escola estava fechada. Então, graças a Deus, porque ficou em nossa casa, nós o conhecemos um pouco mais. Tivemos a oportunidade também de vivermos como comunidade, os nossos 25 anos como igreja, celebramos, recebemos uma Bíblia de oferta. Conseguimos pagar a nossa dívida, dizer Ebenezer, o Senhor até aqui nos tem ajudado. Ou seja, conseguimos fazer muitas coisas. O Senhor nos protegeu de alguma forma, nos deu sustento. Todos vocês estão mais ou menos bem alimentados, uns mais do que outros. Mas todos nós chegamos a este momento da nossa vida com saúde e com a graça de Deus. Então nós olhamos para trás, nós temos muito para agradecer a Deus. Agora também podes dizer coisas que aconteceram mal. E podes começar a fazer um relatório. Qual é o relatório que tu vais ler hoje? Há grandes desafios que não podemos negar. O medo que algumas pessoas ainda têm. O facto de que muitos deixaram de estar na igreja presencialmente. E mesmo que estejam, não são frequentes. Esse é um desafio para mim como pastor. Eu estou a abrir a minha alma para vocês. Não é? E para mim o grande desafio é mostrar que a igreja é um lugar seguro. Pela graça de Deus não tivemos nenhum insulto entre nós. Também não tínhamos convívios também. Um bocado assim engraçados. Porque estava numa igreja como tanto como a nossa. Ou como tanto estava sempre com festas, arranjávamos sempre festas para fazer. Enfim. Mas podemos, o meu grande desafio, mostrar a importância de retomarmos este hábito saudável
e imprescindível de estarmos semanalmente a ouvir a palavra de Deus, a termos comunhão, a servirmos a Deus e ao próximo, a testemunharmos a nossa fé. São perdas. Eu quero terminar este tempo com a palavra de Deus, mas antes, com uma imagem que me impressionou muito, chamada arte Kintsugi. É uma arte japonesa. A palavra significa literalmente reparação de ouro. Estas reparações não tentam criar uma reparação imperceptível da peça fraturada. Antes, pelo contrário, realça onde ela partiu. Estão a ver? Aqueles fiozinhos de ouro. Realça onde ela partiu. E torna evidente que aquela peça quebrou-se. Partiu-se. Basicamente, realça a fragilidade, realça também a capacidade daquela peça ter chegado até este dia resiliente, lutando para não desaparecer. E na vida, todos nós vamos passar por momentos difíceis, dolorosos, alguns que deixarão marcas que nunca irão passar. E em vez de nos lamentarmos, precisamos acreditar que nenhuma luta, dor, dificuldade vai ser desperdiçada. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, que é talvez o meu capítulo preferido de toda a Bíblia, diz assim, na nova versão transformadora: e sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Outras dizem, e Deus faz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A verdade é que tudo o que acontece na tua vida, na minha vida, Deus tem uma capacidade única e singular de tornar em bem, de tirar lições, de trazer bênção. Há muitas bênçãos que nós podemos lembrar deste último ano. E quando conseguimos reestruturar o último ano, quando conseguimos pegar na moldura, não é? Em vez de só ver aqui ou só ver aqui, conseguimos ver aqui ou até conseguimos aumentar a moldura e vemos tudo, então nós percebemos que Deus é o Deus da nossa história. Quando conseguimos fazer isto, nós percebemos uma coisa, é que nós não estamos a interpretar a bondade de Deus à luz das nossas circunstâncias, mas nós interpretamos as nossas circunstâncias à luz da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é que não muda. A tua circunstância muda. Hoje estás bem disposto, amanhã estás mal. Algumas pessoas dizem, pastor, não sei porque é que eu acordo mal disposto. Pois, eu também acordo muitas vezes mal, mas muitas vezes mal disposto. E às vezes eu prefiro não falar com ninguém mesmo. Porquê? A minha vida não é um reflexo. Os meus sentimentos não são um reflexo da glória de Deus. Todos os dias. De vez em quando, sim. Mas Deus, a bondade de Deus não muda. E quando tu lês a tua vida à luz da bondade de Deus, tu vais conseguir encontrar o escape de Deus para a tua vida. Vais conseguir encontrar o caminho de Deus para ti. Então, o que é importante é o que nós temos falado estas semanas todas. É, não te conformes com este mundo, mas transforma-te pela renovação da tua mente. Ou seja, muda a tua mente através desta palavra, que é a palavra de Deus. Deixa que esta verdade interiorize dentro de ti, que muda a tua forma de pensar, para que tu possas experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como Jesus dizia, conhecendo a verdade nos vai libertar. Não é pensamentos positivos, não é uma disposição para as coisas boas, não. É uma disposição para pensar como Deus quer que nós pensemos. Pensemos a verdade de Deus. Podemos estar a enfrentar a maior crise na nossa vida. Eu lembro muito bem algumas das grandes dificuldades que eu passei. A perda do meu pai, por exemplo, quando eu estava com cancro. E aquele último momento, o que eu pedi ao Senhor, Senhor, faz-te presente no meu meio. E foi isso que eu senti. Deus esteve presente comigo. Deus esteve presente de uma forma real e autêntica. Então, o grande desafio para todos nós é escolhermos não ver Deus através das circunstâncias da nossa vida. Por isso é que há muitas ilusões de muitas igrejas, muita gente quer ter uma vida muito simples. A vida não é simples, gente. A vida é difícil. Não é? Vocês ficaram, por que eu vim hoje ao culto? Mas o que eu te digo é uma coisa, é que Deus vai estar contigo em todos os momentos. É que Deus prometeu estar contigo. E essa é a maior alegria. Não é? Quando os meus filhos eram pequenos, agora não tanto, mas pronto, tenho pena disso. Quando os meus netos agora são pequenos, não é? Quando eles estão a passar uma dificuldade, eles correm para mim e abraçam-se a mim. E parece que aquela dificuldade desaparece.
Porquê? Porque o meu braço é suficientemente seguro. Eles não sabem bem quem eu sou. Mas quando tu corres para o braço de Deus é suficientemente seguro e amoroso para cuidar de ti. E por isso o meu encorajamento hoje, primeiro, procura determinar, foi o trabalho das 3 semanas que já acabamos agora, hoje é a 4ª, não é? Procura ver qual a fortaleza que está a dominar a tua mente. O que é que está a impedir de tu viveres a vontade de Deus? Começa o processo de renovação da tua mente, usando o distribuidor de fortalezas. E depois, começa a ver como é que tu estás condicionado nas tuas reações, muitas vezes, a forma de tu reagires por aquilo que tu tens de filtro na tua cabeça, que é uma mentira, que não é verdade. Que não é verdade. E finalmente, aprende a renovar a tua mente pela palavra de Deus. Traz à tua mente aquilo que é bom, agradável e perfeito. E quando nós fazemos isso, nós vamos vencer a batalha da nossa mente. Nós vamos começar a pensar de uma forma que Deus quer que nós pensemos. Não é pensar à positiva, é pensar a divino. Pensar como Deus quer que nós pensemos. E esta é o que Deus está à espera de um povo. Não é? Um povo que consegue encarar a vida e consegue voluntariamente se entregar aos propósitos de Deus. Daqui a um mês e uma semana vamos celebrar o dia da perseguição dos cristãos. E eu gostaria que celebrássemos esse último domingo do mês de junho para te relembrar a ti e a mim que hoje muitos dos nossos irmãos na fé estão a morrer por causa do seu amor a Jesus. Porque quando nós olhamos a nossa vida, que parece tão difícil e tão complicada, afinal é tão apaparicada, que nós precisamos de crescer. Cresce. Eu acho que às vezes Deus lá do céu fala isto para mim: miúdo, cresce um pouco mais. Não sejas criança. Eu tenho coisas melhores para ti. Vamos orar. Neste dia também eu te quero encorajar. Se tu não entregaste a tua vida a Jesus, hoje é um dia de oportunidade. Jesus é o Salvador e Senhor de todos e de qualquer um daqueles que decide abrir o seu coração para Ele, que diz assim: Senhor, entra na minha vida, sê o meu Salvador e o Senhor dela. Eu quero te convidar hoje a tomar esta decisão na tua vida, a dizer: Jesus, eu quero te amar, eu te agradeço porque morreste em meu lugar para que eu tenha vida e vida com abundância. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de ti e hoje, neste lugar, neste momento, eu entrego a minha vida a ti. Quero convidar a orar nesta manhã comigo. Quero te convidar a abrir o teu coração para Jesus, a convidá-lo para ser o teu Senhor e Salvador. E se tu quiseres, repete comigo esta oração: Senhor Jesus, nesta manhã eu te agradeço porque tu me amas, tal qual eu sou. Nesta manhã eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que Jesus Cristo, meu Salvador, se torne o meu Salvador e Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. Eu quero que tu a dirijas e que sejas o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém.